Oi, gente rica! Hoje eu vou falar do último livro do Antigo Testamento. Você já sabe de quem eu vou falar? Se você já sabe, você está ligado na Bíblia. Agora, se você não sabe, está na hora de você abrir a sua Bíblia depois que ouvir o meu vídeo e estudar. O profeta da vez é Malaquias. E eu vou te fazer assim 3 perguntas de cara. Você sabe quem é esse meu mensageiro que Malaquias escreve em seu livro que Deus falou? Segunda, você sabe o que aconteceu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Terceiro, você sabe o que significa Malaquias? Fica comigo até o final, porque eu vou te contar. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira e quem indicou o meu canal para você te ama em Cristo Jesus e quer você assim bem informado, né, sobre o GPS que o nosso Criador nos deixou para a gente encontrar o caminho de volta para casa. Então, vamos começar. Preparado? Simbora! O reformador Martinho Lutero, ele costumava dizer que João 3,16 era o pequeno evangelho. Da mesma maneira, nós podemos dizer que Malaquias é assim um resumo, ou seja, assim um pequeno Antigo Testamento. E eu vou começar respondendo a última pergunta que eu fiz, porque para mim foi assim uma grande surpresa quando eu comecei a estudar e pesquisar esse livro e eu vi assim uma situação difícil de entender por causa da falta de unanimidade entre os historiadores em relação ao autor do livro. A pergunta é: você sabe o que significa o nome Malaquias? Aqui está o segredo e eu vou te contar. Preste atenção. Malaquias significa meu mensageiro. Alguns estudiosos acreditam que o nome verdadeiro dele não era Malaquias, apesar dele ter dado esse nome ao seu livro. E estes historiadores, eles defendem a ideia de que Malaquias, na verdade, não era um nome próprio, mas um substantivo comum. E a ideia do título do livro deve ter sido assim, para que os judeus refletissem sobre uma advertência de Deus, que era a palavra de Deus para Israel naquele momento, por meio do seu mensageiro. Deu para entender ou ficou ainda complicado? Eu vou tentar explicar melhor porque eu tive muita dúvida em relação a isso, tá? Na verdade, esses historiadores acreditam que Malaquias, ele não é o nome do profeta, que ficou anônimo, a gente não sabe o nome dele. E que o versículo de abertura, que foi escrito numa forma de um pronunciamento divino, informa que o profeta sem nome era o mensageiro de Deus. Essa é a primeira ideia. Segura aí, tá? Outros historiadores acreditam que Malaquias era uma forma abreviada do nome Malachiahu ou Malaquiahu, né? Que significa mensageiro do Senhor. E nesse caso, pode ser considerado o nome do profeta abreviado. Por exemplo, meu nome é Cristiane e muitas pessoas me chamam de Cris. Então o nome dele era Malaquiahu e chamavam ele de Malaquias. Entendeu? Essa é a segunda ideia. Segura aí também. Já o terceiro grupo de historiadores afirmam que o livro de Malaquias é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, o que é verdade. E eles defendem a ideia de que Malaquias é o nome do profeta que estava profetizando a vinda de João Batista, dentre várias outras coisas. E eles mostram isso no capítulo 3, no versículo 1, que é o seguinte: ouçam, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho. De repente, o Senhor, a quem vocês procuram, virá a seu templo. O mensageiro prometido
por Deus, que lhes dará grande alegria. Sim, com certeza ele dirá, diz o Senhor dos Exércitos. Agora para e pensa comigo, porque diante desses 3 argumentos, eu, Cristiane, fico com o terceiro. E eu vou mostrar a você por que eu decidi isso. Você pode até pensar diferente de mim, tá? Não tem problema nenhum, porque você tem todo o direito, inclusive de dar o seu comentário aqui, escrever o seu comentário aqui. E aproveita e diga de que cidade você é para eu saber. E sabe como é que eu vou justificar essa minha escolha por esse terceiro argumento? Respondendo a mais uma pergunta que eu fiz a você, que é a seguinte: você sabe quem é esse meu mensageiro que Malaquias escreve no seu livro? Abra sua Bíblia lá em João 1:23 e leia. Lá vai estar escrito: eu sou a voz do que clama no deserto, entre outras coisas. Ou leia também Lucas, no capítulo 3, do versículo, vou deixar aqui escrito, que fala mais ou menos assim: ele percorreu toda a área do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então eu acho que Malaquias, quando escreveu meu mensageiro que Deus falou, ele estava se referindo a João Batista, da mesma maneira que Isaías se referiu, né? E disse exatamente o que queria falar. Então, do mesmo modo que o precursor de Jesus foi João Batista, de quem ele profetiza, né? Malaquias foi assim a última voz que Deus levantou no Último Testamento, como reformador, que encoraja e ao mesmo tempo repreende o povo, que estava assim sem ânimo, perplexo com a fé, em colapso, quase hostis ao eterno de Israel. E muitos já haviam se tornado céticos, tá? E aí eu vou aproveitar e responder logo a última pergunta que está sem resposta. Você sabe o que aconteceu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Essa é muito fácil, né, gente? Aconteceu um silêncio de 400 anos. Deus se calou. Ele não chamou mais nenhum profeta para ser sua boca diante do povo. Ele ficou em silêncio total por 4 séculos. E quando você abrir a sua Bíblia, você vai ler a última palavra escrita por Malaquias, que é maldição. Para e pensa. Se passaram 4 séculos entre a voz de Malaquias e a voz de João Batista, que dizia: endireitarei o caminho do Senhor. Clamava no deserto. Ninguém sabe também dizer ao certo qual foi a data que Malaquias começou o seu ministério, nem que ele escreveu o seu livro. Mas quando a gente lê, a gente observa que tem várias pistas que vão nos dar uma ideia de que pelo menos já tinha se passado 100 ou mais anos da volta dos judeus do exílio da Babilônia. As dicas que a gente pode observar também é que os sacrifícios eram realizados no templo, os judeus estavam sob a liderança de um governador, e isso sugere um período persa, né? Mostra também que os judeus, que os homens estavam se casando com mulheres estrangeiras. Isso era proibido por lei, não por razões éticas ou culturais, mas porque elas eram pagãs e existia um grande perigo de apostasia dos judeus, né? Que mais? Esse foi um problema apontado, né? No tempo de Esdras e de Neemias, que eu já fiz vídeos aqui, né? E todas essas observações nos mostram que esse livro foi escrito em algum momento do século V a.C. Malaquias é o último profeta que fala aos remanescentes dos reinos de Israel e de Judá. E o entusiasmo, né, do retorno para Jerusalém já tinha passado, já tinha acabado.
Depois do reavivamento de Neemias e do rei Josias. Lembra que eu falei dele? Que ele foi inspirado pelo profeta Sofonias. Se você não assistiu Sofonias, procure aqui, tá? Tá em alguns vídeos aqui anteriores, né? E aí o que aconteceu depois disso? Depois desse reavivamento? O povo se tornou frio em matéria de religião e descuidou moralmente, né? E Malaquias, ele estava vendo todo esse ceticismo através da frieza espiritual do povo e também, assim, dos costumes que estavam, assim, largados, entendeu? Eles estavam fazendo de tudo, né? Tudo meio lícito, né? Até os sacerdotes haviam se tornado negligentes, aceitando coisas, assim, absurdas, gente. Bem parecido com o que a gente está vendo hoje, né? Em nome do amor, tudo pode. Sabe como é que é? Vamos flexibilizar ali, aqui, para a igreja não esvaziar. Isso só para você ter uma ideia do que estava acontecendo naquela época, tá? Até os animais, que deveriam ser puros e perfeitos para serem oferecidos ao Senhor, eles não estavam mais cuidando. Eles estavam oferecendo assim a Deus animais defeituosos, doentes, que eles não ofereceriam nem ao governador. Imagina. Eles tinham perdido assim de vista a verdadeira vocação de sacerdotes. E agora eles estavam trabalhando como alguns funcionários que trabalham apenas por dinheiro, desempenhando apenas uma função e não mais pela sua vocação. Gente, é assim, é a mesma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje acontecer, infelizmente, né, com os pastores, com os rabinos e padres, pensando assim somente no crescimento da igreja, para falar diante daquela multidão, pensando em números, sem se preocupar em orientar, em evangelizar e conduzir ao caminho para a salvação. E falar a verdade, doa quem doer, exortar o povo, entendeu? Malaquias, ele mostra no livro dele e deixa assim bem claro que a condenação de Deus começa pelos líderes. Se os líderes espirituais chegaram a este ponto, o que esperar do povo? E o livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos, bem enxutos, bem diretos, bem objetivos, e você vai entender perfeitamente o que ele escreve. E nesses capítulos ele mostra assim, os pecados dos sacerdotes, que mostravam assim, abertamente serem incapazes de honrar a Deus, sabe? Ele fala do pecado do povo, que influenciados pela liderança participam como cegos para o aumento do pecado e da indiferença religiosa, né? Mas tem um lado legal também, né? Que a gente pode observar que diante de toda aquela hipocrisia havia um remanescente na comunidade judaica que ainda conservava o amor e o temor a Deus e que permanecia fiel. E sabe o que Deus fez? Ele inclinou os seus ouvidos para ouvir o que esses remanescentes falavam a respeito dele. É lindo isso, está lá no capítulo 3, no versículo, acho que 16. Leia para você observar como o nosso Deus é Deus de detalhes. Malaquias, ele assim mostra ao povo que eles estavam roubando a Deus. E corajosamente os desafiou com essas palavras. Roubará o homem a Deus? Ele era muito inteligente na maneira que ele colocava as coisas, né? Para as pessoas poderem refletir e vestir a carapuça. A chave que abre as portas para as bênçãos de Deus é o nosso reconhecimento de que tudo que a gente tem pertence a Ele. E o dízimo também é reconhecimento disso, não é somente sobre dinheiro. Pois a gente deve se entregar em corpo, em alma e em espírito ao Senhor, que é o nosso Criador. Assim Ele nos aceitará e abrirá as portas das bênçãos. É triste, né? A gente vê hoje muitos pastores que dizem que o Antigo Testamento já passou, já era.
e os ensinamentos, né, escritos aqui na Bíblia são retrógrados, atrasados, ultrapassados, mas na hora da oferta recorre a Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me disto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas, as comportas dos céus, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Se você nunca ouviu isso na sua igreja, no momento das ofertas, eu ouso dizer a você que você tem ido muito pouco à igreja. Mas engraçado que a mesma igreja que se utiliza apenas dos argumentos de Malaquias 3:10 para ter dinheiro nos seus cofres, infelizmente, nega a validade do Antigo Testamento e não dá a mínima atenção ao que Malaquias escreve, né? E que diz o mesmo Senhor dos Exércitos logo adiante, no capítulo 4, do versículo 4. O Senhor fala: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, que eu ditei os estatutos e os juízos em Horebe para todo Israel. E também esquecem o que Jesus disse: não penseis que vim abolir, revogar, destruir a lei e os profetas. Não vim para isso não, eu vim para cumprir. Preste atenção, eu quero deixar muito claro aqui a minha posição, tá? Se você defende A ou se você defende B, tudo bem. É a sua opinião, a sua maneira de pensar, e é válida, é sua. Só não seja hipócrita de ter dois pesos para uma mesma medida. Eu acho engraçado quando alguns descartam o Antigo Testamento dizendo que não vale mais nada, que já passou, mas retiram dele os versículos que interessam. É isso que eu me refiro a dois pesos para uma mesma medida. Você está entendendo? Porque para mim, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, que é o autor, e cada um dos escritores de todos os livros foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu vejo a Bíblia assim como uma única fonte de sabedoria, e a divisão entre Antigo e Novo é estrutural, e é do homem, não é de Deus. Lembre que o povo de Deus também ficou 400 anos no Egito. E Deus também ficou em silêncio, até levantar Moisés para libertar o seu povo. E aqui, entre o Novo e o Antigo Testamento, também houve um silêncio de 400 anos entre dois profetas, Malaquias e João Batista. E aí eu fico assim pensando, né? Como nós estamos precisando hoje de um Malaquias para nos dizer com propriedade e autoridade: voltem para a casa de Deus, voltem para a palavra de Deus, voltem para a obra de Deus. E eu acrescento: sejam gratos à graça de Deus. E sem medo de esvaziar as igrejas, mostrem que além da graça existe também o julgamento de Deus. Porque Deus julgará os que praticam mal e salvará e recompensará os que o honram, porque o serviço fiel a Deus será lembrado e recompensado. Porque o dia do Senhor chegará e quem viver verá. Por outro lado, eu fico assim feliz porque eu conheço vários pastores, sou amiga de muitos deles e acompanho o trabalho deles. E eles não estão preocupados com o número de cadeiras vazias na igreja, porque sabem que a igreja não é deles, mas é do Senhor. E é o Senhor quem faz crescer ou não. E os verdadeiros pastores são aqueles que largam as suas ovelhas para ir atrás de uma única que se perdeu. E que cuidam das ovelhas que também não são deles, mas de Jesus. Cada um de nós tem o dever e a comissão que Jesus nos deixou de preparar o retorno dele, levando a palavra dele a toda criatura, em todo
canto do mundo. Lembra do Ide? Pregai o evangelho a toda criatura. Pois é. Cada um de nós pode ser um Malaquias. Ou um arauto, né, de Jesus, assim, programando o seu caminho de volta com a nossa maneira de viver, nossa maneira de trabalhar. Como diz Billy Graham, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Basta você pensar nas necessidades de hoje, tanto na igreja quanto no mundo. O que a gente precisa fazer? Onde é que a gente se encaixa? Qual é a sua contribuição? Esses livros que fazem parte da Bíblia foram escritos para contar a maior história de amor de todos os tempos de Deus com a sua criação. Para nos mostrar quem nós somos e do que somos capazes e para nos fazer refletir. Será que nós também não estamos apresentando ofertas ao Senhor que não nos custam nada e ainda estamos querendo tirar proveito delas? Será que nós também não estamos roubando a Deus? É muito fácil ler a Bíblia e pensar que foi escrita por judeus, para judeus daquela época, condená-los por tudo, inclusive pela morte de Jesus, né? Colocar a igreja no lugar de Israel e sem olhar para o nosso próprio umbigo. Será que as nossas atitudes não estão entristecendo o Espírito Santo que sofre com gemidos inaudíveis? A cada dia, quando a gente deixa de fazer o que deveríamos de fazer e quando fazemos exatamente aquilo que a gente não deveria fazer. Parece Paulo falando, né? Faço aquilo que não deveria e não faço o que devo. Se comprometa hoje. Eu já estou terminando aqui, tá? 21 minutos já. Leia Malaquias. Não deixa para depois não, sabe por quê? Porque você não vai ler se deixar para depois. Pega esse entendimento, esse insight que você está recebendo aqui. Abra Malaquias e reflita. E antes de sair daqui do vídeo, deixa o seu like, aperta esse X que tem aqui, né? Me siga se você ainda não me segue, para você receber essas minhas pesquisas, esses estudos que eu estou fazendo para compartilhar com você. E aproveite você também compartilhe esse vídeo para alguém que veio à sua mente agora, porque você sabe que ela precisa ouvir essa mensagem que você ouviu. Compartilhe conhecimento, porque essa também é uma forma de amor. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo. Tchau.